relação à dispensação da lei, e por aí vai. Ele é o autor e consumador da fé. Eles tiveram visões do Redentor, e o Redentor veio na pessoa de Jesus. Ele consuma. Enfrentaram dificuldades, e o poder deste Redentor emanou sobre a vida deles. O apóstolo Pedro afirma que o Espírito de Cristo estava sobre Noé quando pregou aos mortos em prisão, aos mortos espiritualmente em prisão. O Espírito de Jesus Cristo andava com o profeta Enoque e ele foi arrebatado. O Espírito de Jesus Cristo andou com Isaías. E por aí vai. É o consumador da fé, é o que nos estimula. Por isso que Pedro é mais enfático em dizer: somos participantes das aflições de Cristo. Quando falamos de Jesus Cristo, colocamos o alvo de Jesus Cristo sobre as nossas costas. O inimigo quer nos derrubar, quer nos matar, quer nos eliminar. Somos participantes das aflições. Enfrentamos dificuldade como Jesus enfrentou dentro da sua própria casa. Quando você fala que você vai servir a Jesus, alguns familiares seus vão resistir a esta atitude que você tomou em Cristo Jesus. Pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Veja que mais uma vez ele fala a proposta de um novo caminho, pela graça, pela obra de Jesus Cristo. Aí ele fala o exemplo de Jesus. Também a ele foi trazida uma proposta. O próprio Pai, na pessoa do Filho, ser referência para os cristãos. O estabelecimento de um reino. O Senhor Jesus Cristo vem e traz a palavra, abre um caminho pela sua obra na cruz do Calvário, e em nossas consciências estabelece o reino. Veja, desprezando toda afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus Cristo foi fiel, servo fiel, assumindo forma humana, enfrentando as mesmas dificuldades que todos enfrentam, desde o nascimento até a velhice e até a morte. O Senhor Jesus Cristo assim passou, como os missionários passam hoje, Veja que ele faz, desprezando a afronta. Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam. Temos que deixar as coisas que para trás ficam e avançar para o alvo. Paulo via que mesmo que eu chegue ali, pregue o evangelho, haja resistência, nem que eu chegue naquela sinagoga, não consiga formar nenhum convertido ao cristianismo, eu tenho que apanhar de vara, eu estou fazendo a obra de Deus. Como aqui a igreja remanescente cristã de Filadélfia é uma obra pequena, mas nós buscamos caminhos de comunicação para falar para o mundo inteiro. A remanescente cristã Filadélfia quer pregar para os 4 cantos da terra. Por isso que nós estamos na plataforma do YouTube. Estamos buscando caminhos para levar esse evangelho avante. E sofremos afronta, né? Mas aí tem uns caras chatos aí, né? Que não faz nada e eles vêm criticar aí no chat, né? Vem fazer provocação aí. Tem um suposto teólogo, mas vem fazer provocação aí. Aí a gente só dá 2 labadas. É só você fazer as perguntas certas, sustentada nas Escrituras, como o Senhor Jesus Cristo fazia com os fariseus, que eles logo fogem, né? Porque reinterpretam a Bíblia de forma errada. Então nós suportamos as afrontas por amor a Jesus Cristo, Senhor, né? Aí veja, ele atingiu o êxito na sua missão, e ele retorna cumprindo a missão da obra de redenção, assentando à destra do trono de Deus. A nós é prometido também sentarmos em tronos, sermos prefeitos, governadores, quando o reino se estabelecer sobre a terra. Teremos até memoriais. Vemos tantos nomes de ruas, obeliscos espalhados em memória de alguns grandes líderes e cientistas. Mas quando vier o dia do Senhor, nada sobreviverá. Mas nós teremos os nossos memoriais eternos. Assim nos diz lá o texto da igreja de Filadélfia. Teremos os nossos memoriais eternos na presença do Senhor, para, de certa forma, demonstrar eternamente aquilo que fizemos por amor ao Senhor Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Veja no verso 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
Entenda que somos chamados, muitas vezes o Evangelho fala, venha como estás, e às vezes alguns pastores, por terem medo de perder a ovelha, e por terem medo de que a receita no final do mês caia em valor, dificilmente ouvimos exortações, até mesmo no dia da ceia não tem exortação, né? As pessoas às vezes não são orientadas na gravidade do pecado, nem na complexidade dele, naquilo que ele pode causar, né? Uma vez eu estava vendo um cientista dizendo que os chemicals, né, os chamados rastros no céu, nunca se apagam, e dali ele trouxe a palavra, né? O pastor trouxe a palavra, bem assim é o pecado, né? O pecado que você faz ali, ele fica a marca como uma cicatriz, como um memorial da consequência dele. E aí vemos a importância da obra do Senhor Jesus Cristo em cobrir os nossos pecados com o seu sangue, para que não sejamos condenados na sua vida gloriosa, para que tenhamos, como disse o escritor de Hebreus no capítulo 10, temos acesso pela carne de Cristo, que imputou as nossas falhas confessadas, e o seu sangue que nos purificou dos nossos pecados, e temos acesso ao Santíssimo agora, que era restrito a um sumo sacerdote, agora é concedido a todos nós pela obra do Senhor Jesus Cristo. Então, suportem, veja que o Evangelho fala em suportar, né? Veja as orientações importantes que ele passa aqui. Não anda com roupa talar, senão você não vai exercer uma boa atividade. Não anda com muita bagagem mundana, não, né? Suporte, veja a palavra suportar. Quão terrível hoje os cristãos casca de ovo, né? Por qualquer palavra, por qualquer exortação, como eu disse, as pessoas às vezes saem das congregações, deixam de frequentar. O escritor de Hebreus também toca nisso. Não deixemos de frequentar as nossas reuniões e os cultos, né? É convivendo, é enfrentando a afronta, as contradições, as brigas, muitas vezes, as discussões. Paulo até fala numa das cartas que é bom que haja discussões entre vós, né? Que às vezes até a liderança não está tendo uma boa compreensão de Deus nem da doutrina, na multidão de conselhos a sabedoria, né? O profeta não é perfeito, né? O Samuel, quando foi na casa de Jessé lá, ele tinha uma visão, da visão que Deus lhe concedeu, da ordem que Deus lhe concedeu, né? O Natã também, né? Os profetas tinham uma visão ali errada, às vezes o Isaías também. Todos são homens falhos, propensos ao erro, e que possuem uma visão limitada diante de mistérios que transcendem a ciência dessa terra. Então, suporte as contradições. Busque ter um couro grosso, semelhante ao Senhor Jesus Cristo, com foco. Certa vez eu utilizei já esse exemplo aqui. Eu estava fazendo uma pós-graduação, e era a última semana e tinha a entrega do trabalho oral lá na universidade lá, e de repente ali na Conselheiro Carrão, um trânsito, era uma época de verão, a chuva forte, aí parou de chover, congestionou tudo o trânsito, aí eu falei, meu Deus, vou atrasar, na última semana, o trabalho está aqui na ponta da língua para entregar, e eu enfrentando esse trânsito. Aí na hora eu me lembrei de uma profecia que eu recebi particularmente ao meu coração, né? Deus já prometeu, já te dei o curso é teu. Deus já entregou a revelação de que você vai se formar, que você vai tomar posse. É o diabo tentando pôr empecilho. É a mesma coisa quando Jesus Cristo dá ordem, ele intenciona ir ali à região dos Gesarenos. Quando o diabo vê que o Senhor Jesus Cristo posiciona os seus barcos, as embarcações, para ir salvar ali, vemos que aqueles mesmos capetas lá que estavam sobre a vida daquele Gesareno lá, se manifestam ali naquela região. Não podemos deixar o mestre chegar aqui com a sua comissão, com seus discípulos. Não podemos. Jesus Cristo tinha que salvar um ali, né? Porque ele foi rejeitado, somente um, né? Que queria ser o seu discípulo. Mas Jesus Cristo foi lá e implantou um discípulo e um servo, que Jesus falou, não, fica aqui, começa com os da tua casa, depois vira um grande evangelista aqui na região, como conta alguns documentos da tradição da igreja primitiva, né? Ou seja, nós temos que olhar para o cumprimento da promessa. Deus já prometeu lá na frente que vai nos dar a vitória. Nós temos que confiar
Já vai pôr casca de banana, vai tentar pôr pé na porta, vai levantar um agente contra nós, mas nós vamos suportar as contradições porque estamos alicerçados nas promessas que não podem ser impedidas. Veja, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Alimenta o teu ânimo. Está desidratado, bebe água da vida. Está faltando alimento, coma a palavra de Deus. Estimule a sua fé, os seus sentidos, a sua mente com o conhecimento da palavra de Deus. Veja que ele fala, ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Às vezes nós vemos algumas lutas, né? Às vezes eu vejo alguns mestres ensinando ali karatê, ensinando jiu-jitsu, algumas lutas no UFC. Não que eu seja fã disso, mas eu fico observando certos lutadores, as estratégias que eles usam para derrotar o oponente, né? E às vezes eu vejo lá o oponente lá dar um golpe muito forte no rosto do adversário lá e não sai uma gota de sangue. Aí eu vejo um esporte lá que eu acho absurdo, né? Mas não vou citar o nome, mas talvez você imagine, que é aquele de ficar dando tapa, né? Na cara um do outro lá. Aí a atleta deu um tapa na cara da outra, aí a outra brincou assim, fez o gesto, e não foi nada, muito fraco. O golpe foi muito mal colocado. Aí quando chegou a hora dessa daqui dar o golpe no rosto da outra, um golpe bem colocado, nosso sangue já desceu estourou o tímpano. Meu Deus, escorreu sangue. Terrível, né? Veja o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui, né? Ainda não resistisse o sangue. Ou seja, não saiu sangue do corpo ainda. Continuem caminhando. Eita, palavra forte. Acho que se eu pegasse uma catedral, nunca mais me convidariam para pregar, né? Ainda não resistisses ao sangue. Ou seja, ele dizendo, vocês têm que estar preparados. Dias difíceis virão. Temos que estar preparados para passar por momentos que vão tentar arrancar nosso sangue, como estão fazendo com os nossos irmãos lá na Nigéria, na Etiópia, no Congo, né? E o maior líder da igreja romana aí não fala nada. Não fala nada, acho que não está acontecendo nada. Ali debaixo de tiranias verdes e vermelhas, né? Acho que não está acontecendo nada, né? Está nos servindo de exemplo. Depois ele utiliza aí mais uma metáfora, ele já utilizou a metáfora das maratonas, das corridas, agora ele usa mais uma metáfora, a metáfora de pais e filhos. Veja no verso 5 e aí nós concluiremos. E já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos, Provérbios 3, 11 e 12, está lá em Provérbios. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige ao que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então veja aqui que ele está utilizando mais uma vez o termo suportar. Quando enfrentamos dores, traições, frustrações, desilusões, situações difíceis de perda, é o Senhor permitindo na escola da vida, nessa trajetória, em nossas peregrinações, o nosso caráter. Quanto mais encontramos barreiras e dificuldades, mais precisamos do poder de Deus para vencê-los. Para que a glória não seja de nós que somos vasos de barro, mas para que a glória seja de Deus. Devemos depender de Deus, do sangue de Cristo para nos purificar quando pecamos e do poder do Espírito Santo para nos fazer arrepender e nos fortificar para concluirmos a prova e sermos aprovados. Veja que ele fala aí da importância dos pais corrigindo os filhos. Eu louvo a Deus por todas as vezes que eu tomei uma chinelada da minha mãe. Eu louvo a Deus por todas as vezes que eu tomei bronca forte do meu pai ao ponto de chorar. Veja que os pais têm essa incumbência, o dever de exortarem seus filhos, os anciãos, os pastores, exortarem os seus filhos no que diz respeito ao âmbito espiritual. Que eu não tenho filhos, mas eu imagino que pais
Um pai qualquer, ele não vai chegar numa pessoa perdida lá na rua e vai exortar o pecado. Vai dar uma surra lá, vai tomar umas palmadas aqui, menino. Não, não é seu filho. Não é seu filho, não tem que tomar palmada. Você não tem que dar palmada em filho dos outros, né? Eu exorto aqui pesado na minha igreja, né? Na minha igreja. Os meus filhos, mas eu morro de amor por eles. A gente morre de amor pelos nossos filhos. Tem que haver uma necessidade de correção. Então veja que os nossos pais carnais nos corrigem, e ele fala também de pais espirituais. Veja aí no verso 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos.